Na nossa última aula, nós paramos nesse ponto, mas você pode perceber aqui que a cena não está salva. Como eu sei que a cena não está salva? Porque quando a cena não está salva, aparece esse asterisco aqui, logo depois do nome da cena. Você pode perceber que agora eu vou apertar Ctrl S. Pronto, salvei a cena. Ele desapareceu. E após eu fazer qualquer alteração, pronto, voltou. Porque a cena não está salva. Eu alterei. Vou salvar aqui novamente. Aqui nós temos nossa aba de hierarquia. Aqui nós podemos ter os objetos, que por enquanto nós temos 3 objetos. Tem esse cubo, vamos renomear ele aqui para objeto 1. Aqui eu mudo o nome do objeto, ele já vai aparecer aqui. Eu posso vir aqui e mudar para... Pronto, mudou aqui também. Eu tenho a câmera. Eu posso puxar ela para cima, rotacionar. Pronto, essa vai ser a nossa câmera. Também vamos criar aqui 2 objetos vazios. Melhor, vou criar 2 esferas. Uma esfera e um cubo. Eu tenho aqui uma esfera e um cubo, que até então são objetos separados. Mas eu posso unir os 2 objetos, deixar um como filho do outro e um como pai do outro. E o que acontece com o pai vai acontecer com o filho, mas o que acontece com o filho não vai acontecer com o pai. Por exemplo, só eu pegar o cubo, só eu pegar a esfera e arrastar para o cubo. Pronto, está aqui. Então agora, o cubo é pai da esfera. Então, eu posso mover a esfera é filha. Tem essa mancha aqui que é a sombra. Vou desativar a sombra. Aqui Shadows, vou colocar no Shadows para não sombras, não ficar com sombras. Essa aqui embaixo é a propriedade do material mesmo. Então, a esfera aqui, eu posso mover ela e nada acontece com o cubo, porque o cubo é o pai e a esfera é a filha. Mas se eu mover o cubo, a esfera também mexe, porque o cubo é o pai. E tudo que acontece com o pai acontece com a filha. Mas o que acontece com o filho não acontece com o pai. Eu posso, por exemplo, imagine uma situação. Essa esfera, no caso, é você. O cubo é um carro. Então, tá aqui o carro. E o carro anda livremente. Mas a partir do momento que você entra no carro, é como se você se tornasse filho do carro. E você pode se mexer, que o carro não mexe. Tipo, o que acontece com você não vai acontecer com o carro. Mas se o carro andar, você também vai. A partir do momento que você sai do carro, você não é mais filha do carro. Você tem movimentos diferentes do carro. Seus movimentos não estão vinculados ao carro. Então, usando esse conceito,
nós vamos criar uma cápsula. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse. Vou vir em 3D Object. Essa mesma aba aqui. Daqui para cima. Então vou criar um cápsula. Eu vou fazer, nesse caso, um personagem em primeira pessoa. Dentro dessa cápsula, eu vou apagar essa câmera. Quando eu apago a câmera, deu esse erro. Não tem câmeras para renderizar. Então, eu vou criar uma nova câmera. Criei uma câmera filha da cápsula. Agora, por exemplo, posso rotacionar a cápsula. Que a câmera também mexe. Mas eu rotaciono a câmera. Mas a cápsula não mexe. Então, é com esses princípios que funciona um personagem em primeira pessoa, basicamente. A parte de locomoção. A parte de locomoção, por exemplo, nós simplesmente vamos adicionar valores ao eixo Z, ao eixo X. Para pulo, adiciona no eixo Y. Então vamos aqui criar o nosso primeiro script. Criar um C# script. O nome dele é movimentação. Sem acento. Não pode colocar acentos. Pronto, eu criei o código. Mas ele não está linkado a nenhum objeto. Eu tenho que linkar ele a algum objeto. Por exemplo, todo objeto aqui está tendo um componente. O script aqui é um componente. Eu vou renomear aqui para comPlayer. Mas esse player não tem esse componente do script. Então eu vou adicionar o componente a ele. Agora, tudo que eu falar no script já vai estar funcionando. Eu posso também adicionar componente por aqui. Eu pesquiso o nome do script. Tá aí, movimentação. Se eu não deixasse esse componente, ou deixasse desativado assim, não ia acontecer nada. A mesma coisa de eu deixar aqui, Mesh Render desativado. Sumiu. Porque está desativado. Não está fazendo mais referência. Se eu deixar o Caps Collider desativado. Mesmo se tiver um Caps Collider aqui, colocar um Rigid Body para ele sofrer ação da física, ter gravidade. Vou dar play. Ele atravessou. Porque ele atravessou, ele está caindo no infinito. Porque esse objeto 1 aqui não tem Box Collider. Nós tínhamos tirado no último episódio. Então eu vou adicionar um Box Collider. E o que acontece? Ele caiu e colidiu. Mas e se eu desativar esse Caps Collider? Ele vai atravessar. Por que ele vai atravessar? Porque quando você desativa, é a mesma coisa de você retirar o componente. O componente não vai estar funcionando. Então vou dar 2 cliques aqui para entrar no nosso script. Então, aqui temos o nosso código. Esse código aqui, por enquanto, ainda não faz nada. Aqui nós temos as bibliotecas. Nós temos que importar bibliotecas.
é como se você fosse uma pessoa e você necessite de uma biblioteca específica para pegar funções delas. Funções são como os livros. Você só acha esses livros nessa biblioteca. Se eu apagar aqui o Unity Engine, é a biblioteca do Unity. Não, aqui já vai dar um erro. Por quê? Porque o MonoBehave é uma classe do Unity. É como se fosse um livro que só tem na biblioteca Unity. Não tem nenhuma dessas outras duas. Então vou deixar aqui. Aqui nós temos nossas bibliotecas. Usamos o using para declarar que nós vamos usar uma biblioteca. E depois nós passamos a biblioteca. E finalizamos com ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para indicar que nós vamos quebrar a linha. Fazer uma quebra de linha. Se eu não deixar esse ponto e vírgula, é como se fosse tudo uma linha só. Depois aqui nós temos uma classe pública, uma classe. Isso daqui é uma classe. Tem classe struct. Depois eu explico cada uma diferente. Uma classe pública. Aí depois vem o nome dela. E a classe pai dela. A classe pai dela, ela vai herdar todos os comandos do pai. Ela vai herdar os comandos do pai. Exemplo aqui. Aqui herda os comandos do pai. Ela vai herdar os comandos do pai. E padrão, por padrão, vem MonoBehavior, que é uma classe do Unity Engine. Após isso, vem abre chaves para indicar que eu estou começando a digitar as funções e variáveis do código. E fecha chaves para terminar. Aqui abre chaves para indicar que eu estou começando a classe. E fecha chaves para indicar que eu estou terminando a classe. Aqui eu posso declarar variáveis. Variáveis são linhas de comando que elas vão guardar uma informação. Como eu falei na outra aula, tem variáveis do tipo float, int, double, string, bool. Tem várias outras também. Mas eu, por enquanto, vou explicar só essas. Aqui nós temos uma void. Uma void é uma função. Nós temos aqui declarando que ela é uma void. Assim como aqui está declarando que ela é uma classe, nós temos aqui declarando que ela é uma void. Quando não tem nada, significa que ela é uma void privada. Quando tem um public, é uma void pública. Void pública, outros códigos podem acessar ela. Ela pode ser acessada de outras fontes. Void privada não, só pode ser acessada pelo script movimentação. Nós já começamos aqui com a void start e a void update. A void start, ela é chamada assim que inicia o jogo. Ela é chamada só uma vez, assim que inicia o jogo. E a void update, ela é chamada a todo frame. Tipo, se seu jogo estiver a 50 FPS, ela vai ser chamada 50 vezes por segundo. Então, é aqui que nós vamos colocar os nossos comandos. Na void update, na void start. E nós também podemos criar voids.
e tem outras voids também além dessa. Então, eu vou criar aqui uma variável pública. Então, eu clico, escrevo public, e agora eu tenho que passar o tipo da variável. Então, vou querer uma variável do tipo int. Public int. Public é o status da variável, status private ou público, se ela é privada ou pública. Int. Int é o tipo da variável. E agora eu vou colocar o nome da variável. O nome da variável vou colocar valor 1. Pronto. Tem aqui public int valor 1. Valor 1 é o nome. Vou criar, por exemplo, um int valor 2 e private int valor 3. Vou dar um Ctrl S. Exemplo, aqui não está salva. Tem essa bolinha aí. Aqui também tem o asterisco. Clico em Ctrl S, salvou. Aí aqui o unit, ele vai compilar. Está compilando o que eu acabei de fazer. Aqui, no movimentação, apareceu aqui para mim, valor 1, que é o int. Só aceita números inteiros. 1, 0, 2, 50, menos 1000, milhão. Mas os outros valores, eles também eram int, mas eles não apareceram aqui. Por quê? Porque eles não apareceram lá. Por exemplo, esse valor aqui, ele é privado. O valor 3. O valor 1 é público. O que apareceu aqui foi o valor 1. Ele é público, então ele apareceu lá. O valor 2, ele também é privado. Mas por que ele é privado se aqui não está escrito private? Se não estiver nem public nem private, ele vai ser privado. Tipo na matemática, quando não tem o sinal de negativo ou positivo, ele vai ser positivo. Então, aqui, se não tiver public nem private, ele vai ser private. E aqui tem o private, então ele também é privado. Então, valores privados não aparecem aqui. Eu também posso atribuir um valor a ele. Então, eu posso colocar valor 1, que recebe 50. Compilar. Está compilando. Tem um Ctrl S. Deixa eu tirar o script. Colocar. Valor 1, 50. Agora eu vou apagar esses dois, colocar public float valor 2 recebe 1.1. E olha só o que vai acontecer. Float valor 2 que recebe 1.1. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu vir aqui no console. Deu um erro. Mas o que diz esse erro? O que diz é que eu não posso converter float para double. E o que acontece é que aqui eu não coloquei o F. Se eu deixar sem o F, ele vai entender que é double, não float. Aí vai dar aquele erro. Não pode converter float para double. Então, se eu colocar um F aqui, vai falar para ele que esse valor aqui é float. Então, não vai dar erro mais. Esse erro aqui vai sumir. Sumiu. Já apareceu aqui. Valor 2. Valor 2. Deixa eu tirar ele. Colocar. Valor 2 é 1.1. Agora, o valor 1. Valor 1 é int. Valor 2 é float. O valor 1, ele só aceita números inteiros. E o valor 2 aceita números
inteiros e quebrados, números racionais. Então, o que eu posso também falar? Public string valor 3 recebe. Aqui eu tenho que colocar o que entre chaves, porque ele é string, ele aceita nome, ele aceita letras, nomes, valores escritos. Então coloco entre chaves o que ele vai receber. Coloco assim: 1, 2, 3. KKK. Ele é public, do tipo string, nome, valor 3, recebendo esse valor aqui. Vai compilar. Já dei um Ctrl S. Aqui apareceu valor 3, 0, 1, 2, 3, 3, 1, 2, KK. Eu posso colocar aqui também letras, números, alguns caracteres. Não sei se são todos, mas pode colocar aqui. Tipo, esse nome aqui, ele é um string. Esses nomes aqui são strings. Colocar public bool valor 3, valor 4, colocar valor 3, colocar o mesmo nome dessa, que recebe true. Bool é um tipo que recebe valores do tipo verdadeiro, que é true, e false, que é false. Então, deu um erro, vai dar um erro. Deixa eu compilar. Deu erro. Já contém definição para valor 3, porque eu não posso colocar duas variáveis com nomes iguais. Eu não posso deixar valor 3, valor 3, valor 3. Então aqui eu vou colocar valor 4. E o erro vai sumir. Valor 4 apareceu aqui. True, false. True, false. True, false. Se fosse private, lembrando que quando não tem nada é porque é por private. Tá compilando. Se fosse private, não apareceu nada. Deu só uns avisos aqui, falando que valor 1 recebe valor, mas ele não é usado, nunca é usado. Isso significa que eu estou atribuindo valor, aqui eu atribuo o valor 50, aqui atribui 1.1f, aqui atribui isso, aqui atribui o verdadeiro, mas esse valor nunca está sendo usado. Eu posso fazer também public int x e aqui eu falo x recebe 10. Ao começar o jogo, x vai receber 10. X aqui é 0. Na hora que eu der play, x recebeu 10. Vou colocar x, por exemplo, aqui 500. Na hora que eu der o play, começou o jogo, x recebeu 10. Eu posso fazer aqui também x. Então, quando eu uso dois cenários desses, significa que eu vou comentar a linha, que a linha não vai estar valendo. Então, eu vou comentar aqui.
Ó, vou colocar mais atribui 1 menos. Se vocês puderem, copia isso. Então aqui, eu posso usar mais vai atribuir 1 ao valor. Então, se eu falar x aí x é 0, então ele vai receber 1. Se eu falar x menos, aí x é 1, aí ele vai receber 0. Se eu falar, por exemplo, x mais igual a 10, se x é 1, se x é 0, ele vai receber 10. Se eu falar x menos igual a 5, se x é 10, ele vai tirar 5, então ele vai ficar com 5. Também tem vezes igual, vezes dividido igual. Eu coloquei entre parênteses para não ficar confuso com esse. Dividido igual. Dividido, mas sem o parênteses. Copiem isso. Pronto, tem esses valores aqui. Vamos salvar. Então, eu posso falar aqui x mais. Então, olha o que vai acontecer com x. Então, essa void aqui, ela é executada a todo frame. Então, a todo frame, tá adicionando 1 a x. Aqui está rodando a 65 FPS, por isso. Então, aqui está adicionando a todo frame está adicionando 1 a x. X está recebendo 1. X mais. Eu posso fazer x mais igual a 2. Não, mais igual a 10. Então, a todo frame, x vai receber 10. Então, vou dar play. Olha, o x está recebendo 10 a todo frame. Os FPS desses stats aqui, eles não são muito precisos, tá? Então, nossa aula fica por aqui. Até o próximo episódio. Deixem seu like, se inscrevam. Deixem suas críticas e opiniões. Falou!